Alô, graças a Deus. Eita, dei uma de Inês Brasil aqui agora. O editor vai me zoar, certeza. Alô, graças a Deus. Queridos, bem-vindo ao Power BI na Prática, o seu canal de aprendizagem do Power BI. Então, se você quer aprender Power BI, esse é o seu melhor lugar. Hoje, nesta aula, nós vamos aprender a trabalhar com DAX. Isso mesmo, nós estamos numa sequência de cursos, né? Cursos gratuitos aqui dentro do nosso canal no YouTube, onde você está aprendendo a criar um relatório completo comigo. E nós vamos agora para a parte analítica dele, criando medidas inteligentes para otimizar o nosso relatório e fazer com que ele fique inteligente igual nós. Nós somos inteligentes, por isso que você que é inteligente está aqui neste canal, por isso que você que é inteligente já se inscreveu nesse canal, por isso que você que é inteligente já deixou o seu like. Então, chama a vinheta. Sem mais delongas, vamos aqui para a nossa área de trabalho para nós começarmos. Bom, na última aula, se você não viu, tá aqui o cartãozinho para você poder ver. Isso aqui é um curso, então tem da primeira aula até esta aqui que você está assistindo. Nós começamos a preparar o relatório. Nós traduzimos aqui, nós demos uma estudada sobre cada um desses campos aqui, o que eles fazem, o que eles não fazem, né? Então agora a gente vai entender o que é DAX. O que é DAX? DAX significa Data Analysis Functions, ou seja, funções de análise de dados. Data Analysis Functions. Isso é que é DAX. E com DAX dentro do Power BI você constrói dois tipos de coisas. Você constrói medidas e você constrói colunas e tabelas calculadas. Eu disse que eram duas, mas eu acabei renomeando três aqui, né? Porque essas duas aqui, colunas e tabelas, elas são basicamente a mesma coisa, tá? Elas têm o mesmo princípio, por isso que eu coloquei juntas. Então você cria duas coisas. E quais são as diferenças dessas duas coisas? Bom, a primeira diferença é que a medida, ela é dinâmica, tá? Ela é supletivo dinâmica. Pronto, que isso, Deus me livre. É muito tempo sem escrever, minha gente. Só mexendo em número. Dinâmica. E a coluna e a tabela calculada, ela é estática. Ela é estática. Eu não vou acentuar, não. Deus me livre de acentuação. Eu escrevo mais em inglês do que em português, então eu não vou acentuar, não. Dinâmica. Como assim? O que é dinâmica? O que é estática? Dinâmica por quê? A medida, ela só é calculada quando ela é aplicada em um contexto de filtro. E aqui já está uma segunda diferença. A medida, ela tem um contexto de filtro e a coluna e a tabela tem um contexto de linha. Tá? Então ela é dinâmica por quê? Porque a medida ela não é calculada e nem processada pelo Power BI quando você cria ela. Ela só é processada quando ela é aplicada num contexto de filtro. Como assim? O que é um contexto de filtro? O contexto de filtro é isso daqui. Ó. Eu vou criar aqui, por exemplo, um gráfico de colunas empilhadas, né? E eu vou colocar, deixa eu ver se está gravando. Deus me livre se não estivesse gravando, 3 minutos já. Tá aqui um gráfico de colunas empilhadas, eu vou colocar aqui produtos no eixo e eu vou colocar aqui, por exemplo, os descontos nos valores. Aqui é um contexto de filtro. Qual que é o contexto de filtro? Produtos por descontos. Esse visual tem um contexto de filtro. Se eu criar outros visuais, eu vou tendo mais contexto de filtros. Vocês viram que aqui no painel filtros eu também posso criar contextos de filtros diferentes para o meu relatório, né? Eu posso aplicar um filtro no visual, um filtro na página, um filtro em todas as páginas. Então a medida ela só existe dentro desse contexto. A coluna e a tabela calculada não, ela é estática, ela tem um contexto de linha, ou seja, ela existe por padrão de forma física no seu relatório. Quando eu crio uma coluna calculada ou uma tabela calculada, ela vai vir aqui de forma calculada. Então ela vai calcular linha a linha, ela vai pesar aqui no meu relatório, ela vai existir dentro do meu relatório, ela vai estar criando volume dentro do meu relatório. Tá? Então essas são as duas, né, principais diferenças aí. Eu não vou listar mais, eu quero deixar isso simples, né? Mas eu quero te dizer também que eu tenho um curso completo de DAX. Um curso completo de DAX aonde, professor Marcelo? No meu curso completo de Jornada do Zero ao Avançado no Power BI. Se você quiser saber mais, o link está aqui debaixo desse vídeo. Eu não vou falar muito porque eu quero te ensinar aqui Power BI também de forma gratuita. Mas, se você quiser aprofundar aí os seus conhecimentos, tem lá um bônus de DAX, que é um curso completíssimo para você poder aprender. Então vai lá, confere o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, visto isso, o que a gente vai fazer? Eu disse que tem algumas colunas aqui que nós não precisamos, né? A gente não precisa de algumas colunas. Então a gente vai começar a fazer um estudo aqui, tá? Eu quero mostrar para vocês primeiro algumas diferenças importantíssimas entre as nossas medidas e as nossas colunas. Eu quero provar primeiro para vocês por que nós devemos usar medidas
Sempre, em todos os momentos das nossas vidas, enquanto estivermos construindo relatórios, nós devemos usar medidas. Então, para fazer isso, eu vou criar as mesmas coisas em colunas calculadas e também em medidas, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar as colunas calculadas, só para a gente comprovar que essas nossas colunas aqui que eu marquei como não preciso, eu poderia calculá-las sozinhos. Por exemplo, aqui a gente tem aquela coluna chamada vendas menos descontos, não é? Ó, a gente tem aqui vendas menos desconto. Por que eu marquei que eu não preciso? Porque eu consigo calcular ela. Por exemplo, eu vou clicar aqui em nova coluna. Tá, ó, cliquei aqui. Ó. Como é que eu crio uma coluna calculada? Perdão, deixa eu mostrar de novo aqui. Como é que eu crio uma coluna calculada? Você está aqui na sua tabela, tá? Tabela Financials, né? E a gente tem aqui essa ferramenta de tabela. Se você tiver com alguma coluna selecionada, você vai ter o menu ferramenta de coluna. Então, independente dos menus que você esteja aí, ó, ferramenta de tabela e ferramenta de coluna, você vai ter esses botões de cálculos aqui, né? Aqui em ferramenta de coluna você vai ter o botão de nova coluna. E em ferramenta de tabela você vai ter todos os 4 botões lá, que é os botões de cálculos aqui do Power BI, que é nova medida, a medida rápida, que é um auxiliador de criação para você, as novas colunas e as tabelas calculadas. Então, independente de onde você estiver, se você clicar em nova coluna, você vai criar uma coluna nova calculada. O que o Power BI faz para você? Ele calcula aqui, ele cria para você uma coluna em branco e ele abre para você aqui a barra de fórmulas, onde você pode digitar a fórmula. Parece um pouco com Excel. Então, lá, como é que funciona no Excel? Você digita antes do igual, lá no Excel não, aqui no Power BI, né? Você digita antes do igual o nome da coluna e depois do igual a sua fórmula. Exemplo, vendas menos desconto. Eu disse que isso daqui pode ser calculado, então vamos calcular. Eu vou chamar de V menos D, só para a gente diferenciar, tá? Que é venda menos desconto. E eu vou fazer esse cálculo. Que cálculo é esse que a gente tinha feito na aula passada? Se você não viu, dá uma checada lá. Ele é o cálculo do total de vendas que eu tinha menos os descontos, que são 2 colunas que tem ali. Então, o que é o meu total de vendas? É essa coluna aqui chamada total de vendas, olha lá, total de vendas que eu até marquei que eu não preciso, né? Menos a coluna dos descontos. Olha como é que eu estou fazendo aqui, ó. Para você referenciar uma coluna dentro de um cálculo aqui do DAX, você abre colchetes. Ele vai abrir esse auxiliador para você aqui, ó, mostrando todas as colunas que você tem, né? Então, você pode navegar aqui, ó, em todas as colunas que você tem. Então, a venda menos o desconto é o meu total de vendas, que eu já disse também que eu não preciso, né? Menos o meu desconto. Ó. Vou abrir, eu coloquei o sinal de menos, né? Colchete, descontos. Dei Enter, vamos ver se vai dar o mesmo valor. Olha lá, 5.000, se você for olhar nesse cara aqui, ó, 5.229, 500 e tanto. Também não preciso, olha lá. Mesmo número, tá vendo? Mesmo número. Aqui a diferença é que ele está formatado como valor moeda, né? E aqui não. O meu aqui ele está como número decimal, normal. Eu vou apagar aqui essa coluna, que eu acabei de criar, foi só para mostrar para vocês, tá? Porque a gente tem que começar um pouco atrás, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o meu total de vendas, que ele é o quê? É um cálculo das unidades vendidas e do preço de vendas. Eu também falei que não preciso dele. Então, na ordem, né, eu deveria aqui primeiro criar esse total de vendas, porque eu também não preciso dele. Então, vamos criar uma coluna só para vocês verem. Nova coluna calculada. Vou vir aqui nesse, vou chamar de total VD, só porque não pode ter o mesmo nome, tá? Senão dá conflito. Então, total VD. E eu falei que ele é as minhas unidades vendidas, que eu tenho uma coluna para isso. Então, eu abro colchetes e procuro essa coluna. Se eu digitar, ele facilita, né? Por exemplo, unidades vendidas, olha lá. Vezes, então, sinal de multiplicação, o meu total de venda. Eu tenho o preço de venda, né? Preço de venda. Preço de venda. Então, as unidades vendidas vezes o preço de venda vai me dar o meu total de venda. Se eu der Enter, vamos ver se vai estar certo. Lá, 529.550. Vamos ver se deu certo lá, ó, 550. Deu certinho. Certo? Então, beleza. Entendi que eu posso recriar esses cálculos, né? A partir de colunas calculadas. Só que no caso, o que eu quero fazer não é colunas calculadas. Porque como é que eu faço coluna calculada se eu já tenho a coluna? A minha questão aqui é eliminar as colunas para deixar os meus relatórios mais rápidos e aí sim criar medidas no lugar delas, né? Então a gente vai criar medidas aqui. Medidas. As medidas, elas têm umas características legais aqui, ó. Por exemplo, medidas. Elas não fazem parte de um relatório
específico. Como assim elas não fazem parte de um relatório específico? Elas não estão atreladas a nenhum relatório. Relatório não, perdão, consulta, né? Elas não do relatório, obviamente, elas fazem parte, mas da consulta não. Elas não fazem parte de uma consulta específica. Elas fazem parte do relatório inteiro. Essa que é a questão. Então elas não estão atreladas a nenhuma consulta aqui. Né? Elas não estão atreladas a uma consulta. Então eu preciso criar uma área para elas. Na verdade, não é nem que eu preciso, mas o ideal é que eu crie uma área para elas. Embora as minhas medidas elas não façam parte de uma consulta específica, ou seja, elas não estão atreladas a uma consulta específica, elas precisam estar anexadas a alguma consulta. Elas se comportam exatamente iguais os campos, tá? Eu vou usá-las dentro dos visuais, e elas precisam estar anexadas aqui no painel campo dentro de uma consulta. Só que, para não misturar as minhas consultas com os dados que eu já trouxe, com as medidas que eu estou criando e analisando aqui no Power BI, normalmente nós que somos analistas de dados, a gente cria uma consulta vazia só para anexar medidas. Isso é uma forma de organizar melhor o seu relatório aqui. Você cria uma área só para suas medidas, tá? Uma outra característica importante das medidas aqui, ó, é que elas não entendem o que é coluna, muito menos linhas. Elas não sabem o que é coluna nem linha. Medida entende número. Se você der um número para uma medida, ela vai saber o que é. E é aí que entra as fórmulas em DAX. Porque o que vocês viram fazendo aqui? Até agora eu peguei essas colunas aqui, né? E eu calculei uma menos a outra. E aqui dentro de uma coluna ele entende qual que é o contexto, o que é uma coluna menos a outra. Porque ele está fazendo o cálculo aqui em um contexto de linha. Ele faz o cálculo no contexto de linha. Mas a medida não, ela não tem contexto de linha, ela tem contexto de filtro, ela é dinâmica, ela não faz parte de nenhuma consulta específica, então eu preciso entregar para ela números. E aí que entra as minhas fórmulas em DAX, tá? Porque as fórmulas em DAX vão pegar o que é coluna, o que é linha, e vai entregar para as medidas números que elas possam calcular e trabalhar com eles. Olha só, caraca, nunca vi uma explicação melhor na internet. Se você já viu, eu quero que você deixe seu comentário aí. Olha só. Então a gente vai criar essas medidas, tá bom? Eu provei para vocês aqui que essas colunas, total vendas, o desconto não, né? O desconto eu vou precisar dele aqui. Mas o total de vendas, as vendas com desconto, o custo de produção eu também vou precisar dele aqui. A margem eu consigo calcular separado, né? O que mais eu consigo calcular separado? Só esses três. Então eu vou criar esses três aqui em medidas. E vocês vão ver que eu consigo até fazer muito mais coisa. O preço de venda eu vou precisar dele aqui. Então eu vou deixar só o que é essencial mesmo, tá? Eu não vou apagar ainda por enquanto, eu só vou apagar quando eu criar as medidas e mostrar para vocês aqui, provando no relatório, que realmente os valores estão iguais, tá bom? Eu quero terminar essa aula por aqui, tá? Porque ela já está um pouquinho grande, a explicação teórica ela ficou um pouco grande, mas eu provei para vocês. Testem aí as suas colunas calculadas, façam elas para vocês verem se vocês chegam nos meus valores. É cálculo matemático básico. Abriu colchetes, chamou coluna, menos, mais, vezes, subtração, divisão, funciona aí dentro de uma coluna calculada. Lembrando, não vamos fazer colunas calculadas, a ideia é fazer medidas, eu só criei aqui nessa aula para vocês entenderem esse conceito. Próxima aula, criaremos medidas, certo? Então te vejo lá, até a próxima aula, Deus abençoe o seu dia, a sua noite, a sua manhã, onde quer que você esteja vendo essa aula aqui, e até a próxima, tchau, tchau.